Você já imaginou descobrir que aquela cirurgia que parecia inevitável talvez não fosse a única opção? Milhares de pessoas convivem diariamente com dor, limitações e medo de perder a qualidade de vida, muitas vezes acreditando que não existe outro caminho. Mas a medicina evoluiu. Hoje, em muitos casos, já é possível tratar determinadas condições com abordagens mais modernas que reduzem o trauma cirúrgico, aceleram a recuperação e permitem um retorno mais rápido às atividades do dia a dia. Neste vídeo, o Dr. Marlos explica como esses avanços já estão mudando a vida de milhares de pacientes e como que isso é feito de forma individualizada. Chegamos aqui na clínica e vamos ver se você consegue acertar só pelo nome, ó. COR, Centro de Ortopedia e Reabilitação Especializada. Bora lá ver como é que é a clínica e eu acho que pelo nome, mais ou menos, dá pra você saber qual que é a profissão dele. Então vem comigo aqui. E aí, doutor, tudo bem? Como é que você tá? Como é que você tá? Obrigado pela recepção, viu? Valeu demais, prazer te receber aqui. Que isso, prazer é meu. Já para aproveitar, apresenta pro pessoal. Eu falei mais ou menos que você era um profissional da área da saúde, mas o pessoal ainda não sabe o que você faz, quem você é. Eu queria que você se apresentasse agora pro pessoal te conhecer melhor. Eu sou o Dr. Marlos Queiroz, né, mais conhecido aí nas redes sociais. Sou ortopedista e traumatologista. E aí hoje eu trabalho mais na área de procedimentos minimamente invasivos, né? A gente fica naquela área mais das infiltrações, legal, bloqueios de nervos, artroses, que a gente faz aquele procedimento de visco, suplementação, para tirar a dor do paciente instantaneamente, né? E com a vantagem, sem cirurgia, né? Uau. Aquele paciente que me procura na crise e na maioria das vezes ele sai do consultório já sem a crise, sem aquela dor que motivou ele a procurar a consulta e procurar o atendimento. Eu recebo muito paciente que faz a infiltração e depois vai para fisioterapia. Eu vou te falar, o resultado é muito bom e ajuda muito dentro da fisioterapia. Eu falo para o paciente, é um trabalho de comum acordo. Se não tiver a parte da fisioterapia, o sucesso do meu tratamento não vai chegar no que eu queria, entendeu? Então assim, às vezes o paciente tem essa dificuldade, porque ele já melhora aquela dor. Aí ele pensa, não vou nem fazer fisioterapia. Mas é aí onde que acontece o erro, que aí a dor volta com pouco espaço de tempo, né? E aí quando o paciente vai para vocês, faz a fisioterapia, faz o trabalho como é para ser feito, cara, na maioria das vezes esse paciente retorna já assim, doutor, tô super bem, tô agora pronto para ir pro fortalecimento, que é o que previne esse problema que ele teve, né? A gente vai falar mais disso daqui a pouco, até para caso você está assistindo o vídeo e sinta alguma dor, alguma coisa, poder também saber como é que é feito, porque vai ter curiosidades, é fato. Isso. Mas eu queria que você me mostrasse aqui. Fica à vontade aqui agora. Vamos entrar, vamos chegar aí. Tá. Aqui então é onde que eu costumo atender os pacientes. Mas eu queria que agora a gente pudesse trazer uma explicação ainda mais simples para aquela pessoa que está assistindo e que não sabe o que é um procedimento minimamente invasivo. O que seria de forma simples e prática, o que é o procedimento? Como é que é feito? E isso aí, cara, é uma das coisas que eu mais presencio no consultório. Porque o paciente, ele chega até mim, muitas vezes, para tratar uma dor, mas não sabe a maneira como vai tratar essa dor. E aí eu apresento essa forma de tratamento. E às vezes o cara já tem até uma indicação de cirurgia, né, de uma maneira mais grave, né? Muitos pacientes chegam. Por exemplo, eu atendo muito hoje problemas no ombro, né? As tendinites, as bursites, atendo muito a artrose de joelho, e esse paciente algumas vezes já passou por outros profissionais e recebeu indicação de cirurgia, uma prótese de joelho, uma reconstrução do manguito e tudo. E aí eu apresento esse tratamento que é o minimamente invasivo, que é o quê? É para o paciente entender. Nada mais, a gente vai colocar um medicamento dentro daquela articulação, através de uma agulha, que a gente faz uma anestesia local, só na pele mesmo, e com o medicamento com a seringa e a agulha eu injeto esse medicamento lá dentro. Aí é onde não é receita de bolo, porque cada paciente tem a sua indicação e tem o seu medicamento específico. Quando é uma artrose, quando é um desgaste da articulação, a gente hoje tem um leque de medicamentos à base de ácido hialurônico, né? Que costumo dizer para muitos pacientes como se fosse uma graxa. A gente usa esse termo mesmo. A gente coloca dentro da articulação para lubrificar aquela articulação. Outros casos, quando o paciente tem uma tendinite, uma inflamação no tendão, igual tem aqui no ombro aqui, isso aqui é uma maquete do ombro. Aí a gente tem aqui um dos tendões do ombro, que é o do manguito rotador.
que é o que geralmente mais inflama. A gente coloca o medicamento bem nessa região para ter um efeito anti-inflamatório, para aquele paciente conseguir desinflamar. Então o medicamento ele é introduzido ali e aí ele consegue atuar no processo inflamatório, então diminui a inflamação. Isso. Por exemplo, no caso da inflamação, esse medicamento ele vai entrar e agir com um efeito anti-inflamatório. Consequentemente, ele fazendo esse efeito anti-inflamatório, melhora a dor do paciente. Melhorando a dor, esse paciente vai ter mais mobilidade, esse paciente vai conseguir movimentar mais a articulação sem dor. Isso é o que vai fazer ele conseguir ter um fortalecimento e evitar esse problema que pode ficar recorrente. Então eu explico para o paciente, falei, olha, nós não vamos para o centro cirúrgico, nós não vamos para um hospital, nós vamos ficar aqui dentro do consultório com um aparelho de ultrassom, que eu faço o procedimento, né? A gente utiliza... então é guiado? Eu utilizo um aparelho de ultrassom para me dar mais precisão, né, no procedimento, para eu visualizar a estrutura, seja ela a cartilagem, seja o tendão, e aí colocar o medicamento aonde eu preciso. Ou então, quando é o paciente que tem uma inflamação muito avançada de alguma articulação, normalmente é mais joelho, né? Que faz aquele inchaço, que o paciente chega com aquele joelho inchado, que tem água lá dentro, é a água mesmo, que a gente põe em termo técnico derrame articular. Eu uso o ultrassom, visualizo ali aonde que está aquela coleção de líquido, aí a gente vai com a agulha lá dentro, com anestesia, sem dor, retira, faz essa punção. Aí depois de retirar esse líquido, a gente vai e coloca o medicamento que precisa ser colocado. Seja o ácido hialurônico, seja um medicamento para desinflamar aquela região, seja um medicamento para estimular a cicatrização de alguma estrutura. Porque a medicina hoje, ela avançou em todas as áreas. E na área de medicina regenerativa, né, que é essa medicina para evitar as cirurgias, hoje a gente tem um leque de medicações aí que podem ser utilizadas. E para o paciente é muito bom porque ele não fica imobilizado, ele vai embora, se é problema no joelho ele vai embora andando, se é problema no ombro ele vai movimentando, ele não fica de repouso que precisa ficar afastado do seu trabalho por muito tempo. No dia ele já tem uma resposta considerável. Por exemplo, o paciente às vezes quando tem algum problema no ombro, a dor dele, você deve ouvir isso constantemente, quando deita para dormir não dorme, porque a dor ela se intensifica. Então no dia que a gente faz aquele procedimento, o paciente já tem uma melhora instantânea, assim, o cara já dorme bem, sabe? Isso é muito bom. Eu lembrei de um caso de um paciente que eu tratei tem uns 3 anos mais ou menos. Ele tinha uma hérnia, e ele sofria muito, ele estava em crise. E aí ele veio até mim, e assim, eu já hoje tenho a sensibilidade de saber, opa, aqui eu vou conseguir ajudar, aqui não. Vamos a gente vai ter nesse feeling, ter né? a sensibilidade. E aí eu falei pra ele, cara, primeiro procura um médico que vai fazer algum procedimento com você que não seja, que seja minimamente invasivo. Aí ele foi, procurou um médico, ele fez o procedimento e quando ele voltou, ele até brigou comigo, eu falei, cara, eu acho que eu não preciso mais de você. Ou seja, ele ficou tão bom que na cabeça dele ele não precisava da fisioterapia, né? Então, em que sentido? É muito bom porque às vezes o cara tá em crise e tudo que você vai fazer com ele dentro da fisioterapia, às vezes ele não vai ter uma resposta positiva. Então, isso é fantástico. Tem fisioterapeuta que segura o paciente o máximo só pra poder, na cabeça dele, achar que tá ganhando dinheiro, né? E aí eu entendi uma coisa diferente. Eu entendi que quanto mais rápido eu dou a alta pro meu paciente, lógico, com resultado, mais ele vai confiar no meu trabalho e sempre que acontecer alguma coisa, ele vai me procurar de novo e vai me indicar para outra pessoa. Então, quando eu dei alta para esse paciente com 5 consultas, ele falou assim, mas eu nunca cheguei nessa parte de receber alta. Eu falei assim, como assim? Nunca ninguém me deu alta na fisioterapia. Não, agora você segue sua vida, vai pra musculação, vai fazer o esporte que você gosta, que é uma coisa que eu também falo muito. Não é aquilo que a gente manda, é aquilo que ele gosta. Porque senão ele vai fazer por obrigação e não por prazer. Então ele foi pro esporte que ele gosta. Vez ou outra ele aparece em mim para fazer uma manutenção. É uma coisa que eu também falo. É importante a gente fazer a manutenção porque o nosso corpo é igual carro. Se você não dá a manutenção do seu carro, uma hora ele vai estragar. Eu uso muito esse termo também. É legal. O corpo nosso é igual um carro. Você não troca o óleo do seu carro, você não põe ar nos pneus, você não abastece ele. Você está colocando seu corpo para trabalhar todos os dias no trabalho. E aí, o que você está fazendo de manutenção no seu corpo? Qual atividade física? O que você está fazendo para preparar o seu corpo para aquela rotina? Aí a pessoa fala, no meu trabalho eu já faço muito esforço físico. Dessa escada, já estou fazendo atividade física. Olha, você não está fazendo atividade física, você está fazendo esforço físico, são coisas diferentes. Eu tenho toda a razão. Aí o paciente fala, parei, é verdade, né? Eu falei, você tá lá subindo escada, pegando caixa,
fazendo reposição de mercadoria, ficando muito tempo sentado ou muito tempo em pé, você não está fazendo atividade física, você está usando o seu corpo para aquele trabalho. Agora vamos lá, agora vamos preparar o seu corpo para essa rotina. Então vamos lá? Bora. Então bora. Por que você decidiu ser médico? Cara, médico foi por uma questão, às vezes, familiar. Eu tive um problema de saúde com meu avô e eu vi lá toda aquela movimentação que ele teve um infarto, né? E ele foi salvo, né? A vida dele foi salva pelos médicos. E aquilo ali eu achei muito bonito. Isso eu tinha, sei lá, 12 anos, não me lembro agora certinho. E eu falei, não, eu quero isso pra minha vida. E dali eu fui pensando em ser médico mesmo. Hoje sabe? não tem ninguém na sua família que é médico? E geralmente a pessoa segue ali... Tipo pai, irmão, não. Eu tenho um tio que é médico também, ortopedista, mas hoje eu sou ortopedista não por influência dele. E alguns primos, mas assim, de primeiro grau eu não tenho nenhum parente médico, não. E agora, nesse momento, você tá sentindo alguma dor? Você tem alguma lesão que eu possa te ajudar? Cara, eu tô bem, graças a Deus eu não tô sentindo dor nenhuma. Eu tenho uma hérnia, né, na lombar, mas assim, ela não tá me apresentando dor, nada. Tô bem. Ó, então eu vou fazer o seguinte, a minha responsabilidade contigo, até porque eu criei um compromisso contigo e disse que se você não gostar eu te pago R$100, é te deixar melhor do que você tá agora, pode ser? Fechou. Combinado? Bora, Então você pode deitar de barriga pra cima aqui, por favor. Hoje, dentro da parte da medicina, qual que é o tipo de paciente que você atende? Cara, hoje eu atendo paciente de todas as faixas etárias, desde criança, jovem, adulto e idoso. Mas assim, como é mais na ortopedia, né? Na maioria das vezes é aquele paciente que me procura com alguma dor, né? Uhum. Seja essa dor por conta de alguma lesão, alguma fratura, ou uma dor geralmente provocada por movimentos repetitivos no dia a dia. E aquele paciente que tem alguma coisa incomodando ele, sabe? Entendi. É até engraçado, né? Quando eu recebo o paciente no consultório, eu pergunto pra ele, e aí, tudo bem? Né? Maneira da gente conversar, né? Bom dia, tudo bem? Como é que o senhor vai? Ele, não tô bem, não. Eu falei, você tá no ortopedista é porque não tá bem, né? Tá sentindo alguma coisa. Alguma coisa tá incomodando, né? E hoje você tem mais ou menos uma ideia de quantas pessoas já passaram pelo seu consultório e quantas vidas você já conseguiu ajudar? Cara, não tem. Não tem? Não tem, porque assim, acaba que o volume de paciente é alto, sabe, durante a semana. Então, assim, eu nunca parei para pensar nesse número, sinceramente. Hoje eu tô com 7 anos, terminei minha especialização em 2021, foi 21, 17, 18, 19. Não, em 2020 eu comecei a atuar como ortopedista. Então eu tô indo aí para 6 anos, né, de ortopedia. E nesses 6 anos já foram muitos pacientes já. Tem uma média, assim, tipo, você acha que já foi nos milhares, já passou de 1000? Já. Eu atendo no SUS, né, 2 vezes por semana, então é um volume alto de pacientes, é cerca de 40 por dia, então dá 80 pacientes por semana, né, do SUS. Aí no particular, vamos colocar uma média aí de talvez 15 pacientes por dia, né. Então, você colocando aí, vai mais ou menos mais de 70 pacientes. Na semana? Não, somando os dois, dá mais de 100, né? 100 pacientes por semana. Você falou que atende no SUS hoje. Hoje, qual que é a sua percepção sobre o formato da população que ainda precisa do SUS? São pessoas que já têm o consentimento do que é dor, do que precisa ser feito ou não? São pessoas que não sabem o que é dor, não praticam atividade física? A maioria dos pacientes não tem muito esse conceito não, sabe? E às vezes são pessoas muito carentes mesmo, que a rotina da vida é muito pesada e esse paciente não tem nem muito tempo de pensar em como evitar aquela dor. Uhum. Aí a gente entra nessa questão aí de conscientizar, né? Tentar mostrar que pode evitar aquilo, aquela lesão, aquela dor. E outros pacientes também procuram, me procuram às vezes, muitas vezes, pensando em que é um problema e que na verdade é outro problema. Por exemplo, uma dor nas pernas. Aí pensa, é coluna. Você vai avaliar, o paciente tem um problema de circulação grave nas pernas. Então a dor dele não é por conta disso. O paciente sente dor nos pés. Aí você vai investigar, o paciente tem uma diabetes totalmente descontrolada, que ele está com uma neuropatia diabética. Então já é outro paciente. E hoje você, dentro dos atendimentos do SUS,
Você acredita que quando você atende uma pessoa ali, o resultado é o mesmo do que dentro de um atendimento particular ou muda um pouco? Por conta do volume de paciente que o SUS coloca pra gente, né? Acaba que não dá para dar o mesmo tempo de atendimento para aquele paciente, né? Porque às vezes você tem pouco espaço de tempo, muitos pacientes para serem atendidos, né? Mas a gente tenta o máximo, né? Oferecer a qualidade e o tipo de tratamento. Algumas coisas que a gente faz na rede privada, o público não paga, né? Sim. Então esse paciente muitas vezes ele precisa ir para o particular ou talvez a gente tentar outro tipo de tratamento para ele. Desculpa te cortar rapidinho, o que eu vou fazer contigo agora? Eu fiz a técnica de liberação nos pontos gatilhos onde eu acredito que geralmente pode ter um pouco de dor, um ponto tensionado. E agora eu vou fazer a liberação deslizando em você. Vou passar um creme só para poder não queimar. É um creme antialérgico, tá? E se tiver doendo muito, você me fala que eu diminuo a pressão, tá bom? Dobra a sua bermuda um pouquinho mais, por favor. Eu sei que você falou para mim que você decidiu ser médico porque você passou por uma situação na sua família e esse médico conseguiu ajudar o seu avô. Mas hoje, qual que é a sua missão Qual que é a sua missão como médico? Hoje, a minha missão eu vejo constantemente, porque é uma satisfação que eu vejo quando o paciente volta no consultório falando: doutor, tô bem, tô sem dor, tô pegando meu filho, tô brincando com meus netos e tudo. É tirar a dor daquele paciente, sabe? É tentar devolver a qualidade de vida que aquele paciente perdeu por conta da dor, entendeu? Então eu tento... Minha função é essa, e é tão bom quando eu consigo dar alta para aquele paciente. E tem um outro detalhe importante, que é a questão de você olhar para a medicina. Eu sei que as pessoas hoje em dia ainda olham para a medicina como algo, vou fazer a medicina porque tem um retorno financeiro, porque ganha bem. Hoje a gente vê muito isso, né? Você acredita que realmente a medicina faz com que a pessoa tenha um retorno financeiro? Ou você vai muito pro lado, não, você faz aquilo que você ama bem feito e aí, com consequência, vai ter o retorno financeiro? Eu acho que essa questão do retorno financeiro foi há 30 anos atrás, que tinham poucos médicos, poucas faculdades, e acabava que você se formava e tinha realmente esse retorno financeiro, comparando com outras profissões que você tinha acabado de sair da faculdade, né? Mas hoje eu vejo que esse retorno financeiro ele vai vir através de duas formas. Através de uma especialização, a pessoa para ter essa especialização, e pelo prazer, né? Se não adianta nada ele fazer uma especialização, não gostar daquilo que faz, e porque isso ele não vai conseguir fazer por muito tempo, né? Ou de maneira legal, vamos dizer assim, né? Tranquila. Hoje você considera que você tem uma vida relativamente bem sucedida por conta da medicina? Considera? Tudo que você tem hoje você conquistou graças à medicina? A medicina conseguiu muito trabalho, né? Muito trabalho. Já dei muito plantão na vida, já como clínico geral, enquanto estava me especializando, depois que me especializei também. Então, consigo dizer que a medicina hoje me trouxe um sucesso financeiro assim, que eu só tenho a agradecer, né? Legal, você falou uma questão importante sobre plantão. Inclusive, eu já quero que você olhe ali para a câmera e já pede para o pessoal que está assistindo esse vídeo seguir a gente, principalmente mandar para os médicos e os médicos seguir a gente e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Segue então aí que as dicas aqui estão sendo legais para quem está começando, quem está no meio, quem está terminando, pode seguir. Boa, e então vamos lá, pergunta boa. Qual o conselho que você daria para aquela pessoa que acabou de formar em medicina, que está naquela fase do plantão, que acha que precisa fazer muitos plantões para poder ganhar bem? Qual conselho você daria para essa pessoa que talvez está num momento de vida também e fala assim, cara, será que eu formei para viver dando plantão? Qual conselho você daria? A questão do conselho e tudo vai depender muito da realidade de cada um, né? Aquela pessoa que terminou uma faculdade, tem filhos para criar, tem uma família para sustentar e tudo, e não tem outra fonte de renda, o plantão ele entra com certeza como uma via muito boa para isso. Só que ele tem que colocar aquilo como um certo tempo para aquilo, né? Não pode depender do plantão para o resto da vida, porque não vai conseguir fazer. Agora, aquela pessoa que não tem a real necessidade de ficar no plantão, ele tem uma outra fonte de renda, ele tem uma família que consegue ajudar ele,
eu não vejo necessidade dele se acabar no plantão, não. Eu vejo que ele tem que aproveitar essa oportunidade, esse tempo, para estudar, fazer uma especialização, né? Se dedicar nos estudos aí para conseguir se especializar cada vez mais, que aí não vai depender do plantão, né? Que o plantão é hora trabalhada, né? Você faz a troca de hora por dinheiro e não é bem assim, né? Então o plantão é geralmente uma fase da vida de um médico que talvez ele precise passar, mas não é por toda a vida. Seria mais ou menos isso. Isso, entendeu? É isso daí mesmo. Depende de cada realidade, de cada pessoa, né? Eu tinha colegas que estavam na faculdade e já eram pais e tinham esposas e tava assim, difícil o momento, então ele não via a hora de já terminar a faculdade para começar a ajudar, né? Outros não, outros já estavam bem ali e conseguiam ficar sem um plantão e já estava preparando para se especializar, então estudando muito, né? Que hoje está cada vez mais concorrido uma especialização de residência médica, seja qualquer área. Então isso aí é mais ou menos isso, é um tempo que talvez alguns precisam passar e outros não. Vamos tirar um pouco agora a capa de super-herói do doutor. Quem que é você fora do âmbito da medicina? Quem que é o Dr. Marlos? Cara, eu hoje sou um cara muito bem casado, tenho uma esposa maravilhosa, chama Samila. Também é médica? É médica, é também, médica? É médica, é radiologista. Tenho 2 filhos, uma menina de 5 anos, chama Melina, e agora estou com um neném de 5 meses, que é o Martim, né? Uau! Recém-nascido aí. Recém-nascido, E como é que tá sendo essa fase agora, essa transição? Muito boa. Foi uma criança, o Martim, né, uma criança muito desejada, muito esperada. E a gente está vivendo, pode-se dizer, a melhor fase das nossas vidas, né? Caraca, que legal. E assim, é um cara que tenta ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, o melhor irmão. A gente não é o melhor em tudo, mas tenta pelo menos aprender com o dia a dia, né? É como se diz, né? A gente quer ser melhor do que ontem e tenta ser melhor ainda amanhã, né? Então, isso é verdade. Se você pudesse deixar uma mensagem pro Marlos de daqui 10 anos, o Marlos do futuro, e ele daqui 10 anos fosse ver esse vídeo e olhasse essa mensagem, que mensagem você deixaria para ele? Cara, eu falava para seguir esse caminho, que é o caminho que Deus quer pra gente, né? Como família, como cristão, e tentar sempre fazer o seu melhor. A gente nunca vai agradar a todos, né? Nem Deus conseguiu isso, mas seguir como os princípios. Eu sou uma pessoa cristã, né? Princípio de família, princípio de fraternidade, humildade, e seguir firme nessa direção, que é o que a gente vai chegar. Caraca, que legal. Pode sentar para mim, por favor? De frente para cá. Eu gosto de fazer uma pergunta que para mim é muito importante. Se você tivesse Você toma café? Toma. Então vamos lá, vai ser bom. Se você tivesse a oportunidade de escolher uma única pessoa, independente se essa pessoa está na Terra ou não, para tomar um café com ela, que pessoa seria e qual pergunta você faria para essa pessoa? Sim. Era meu avô, cara. Meu avô que faleceu, né? Esse avô que inclusive passou por esse problema de saúde que me motivou a ser médico, ele faleceu em 2016. E hoje, se eu tivesse a oportunidade, eu queria tomar um café com ele e como ele sempre me dava muitas dicas, né? Sobre tudo, eu queria só ouvir ele falar sobre o que ele achava de como que eu estava conduzindo minha vida, de como eu estou trabalhando, contar para ele como eu estou. Que ele faleceu bem no último ano da minha faculdade, né? Era uma coisa muito desejada e tal, a gente conversava muito sobre isso. Mas aí Deus levou e não teve tempo ainda, mas ele tá lá de cima, tá vendo. O que você acha que ele te falaria? Eu acho que ele falaria que eu tô no caminho certo. Eu acho que ele pediria só para eu ter mais paciência, né? Mais humildade com tudo que a gente vai fazer. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. E a gente tem a certeza que essa mensagem vai chegar. Que mensagem que você deixaria para as pessoas, olhando para aquela câmera ali? Faça tudo de maneira como você queria que fosse feito com você, sempre tendo a verdade e o respeito. Isso que eu acho que é o princípio de tudo. Caraca. Isso aí.
Cara, vamos lá, agora missão importante. Eu quero que você levante e você veja como é que tá suas pernas, se tá leve, se tá pesado, o que você tá sentindo agora e se melhorou. Se teve alguma ajuda aí. Não, relaxou bem. Como é que tá as pernas aí? Relaxou bem. E aí, tá tranquilo? Dá Porque eu queria um compromisso com você. Eu falei que se você não gostar, eu te pagaria R$100. Não, dá pra Valeu trabalhar. a pena? Dá pra trabalhar bem, Que bênção, cara. Valeu, Doutor, irmão. muito obrigado pela sua Obrigado. atenção. Eu tenho certeza absoluta que você vai continuar podendo ajudar milhares de pessoas. Continua firme nesse legado, nesse propósito, tá? Obrigado por contribuir junto conosco na vida das pessoas, na saúde. Eu tenho certeza que os seus pacientes sentem muito orgulho de poder ter você como profissional. Continua nessa jornada, tá? E mais uma vez, obrigado. Viu? Obrigado. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. O Dr. Marlos teve que ir correndo porque ele tinha um paciente agora. Então, infelizmente, ele não conseguiu despedir de vocês. Mas eu quis trazer um pouco um vídeo diferente. Além de mostrar como é que funciona o meu atendimento com ele. Também mostrar um pouco da realidade dele, de como que ele consegue ajudar as pessoas, né? Dentro da parte de ortopedia, dos procedimentos minimamente invasivos. Então, se você precisa de um atendimento, está sofrendo com dor, está com crise, entre em contato com ele. Eu vou deixar o arroba do Instagram dele aqui também. Outra coisa importante, já comenta aqui abaixo onde você acha que nós devemos gravar um atendimento de fisioterapia, com quem que você acha que seria legal compartilhar, com quem que seria legal gravar esse conteúdo. Já se inscreve nesse canal, porque toda semana tem vídeo novo de atendimento para você não perder nada. E compartilha esse vídeo com uma pessoa importante para ti. Fica com Deus, te vejo na próxima.